Saiba quais são os melhores exercícios para mulheres 40 a mais. Então, se você é mulher, tem mais de 40 anos, ou você conhece alguma mulher que se enquadre nessas características, envie já esse vídeo para ela, ou fique comigo nesse vídeo que eu vou falar para vocês as melhores estratégias para você ter mais qualidade de vida, continuar cuidando da estética e viver melhor através de boas práticas. Muito prazer, eu sou o Marcos Paulo, personal trainer. Eu ajudo pessoas através do exercício físico a alcançar seus resultados há 8 anos, por volta de 8, 9 anos. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre meus conhecimentos a respeito desse assunto e também minha experiência. Primeiramente, o que acontece com a mulher a partir dos 40 anos? Bem, essa é uma idade chave, né? Uma vez que nesse período a produção de estrogênio já diminui bastante, assim como a da progesterona. E essas variações hormonais causam vários efeitos fisiológicos no corpo da mulher. Algumas delas são a menstruação irregular, que ela pode vir ou não a cada mês. Existem relatos na perimenopausa, que é esse período de várias variações hormonais antes da última menstruação, que é a menopausa, que é chamada de perimenopausa. Então, nesse período existem várias variações hormonais, e principalmente pela variação dos hormônios estrógeno e progesterona, que são os hormônios que dão as características femininas e também tem outras funções no corpo feminino. Como está em menor produção no estrogênio principalmente, acontece várias repercussões físicas no corpo da mulher. Uma delas é a redução da massa muscular. Então, a massa muscular que vinha se mantendo através do exercício físico, ou até mesmo apenas com aquelas atividades da vida diária, uma caminhada, serviços de casa, enfim, ela começa a diminuir naturalmente por questões hormonais, uma vez que o hormônio ele no organismo feminino ele estimula essa produção de massa muscular. Acontece também, e é bastante comum em mulheres, a perda de massa óssea, começando ali também nesse período os primeiros quadros de osteopenia, que trava a língua aí. Pois então, começa então a perder minerais ósseos, que vai causar inicialmente a osteopenia, que pode evoluir para osteoporose. Então, para que a mulher se mantenha com ossos fortes, ela vai ter que tomar cuidado quanto a isso também. E a questão do exercício físico e alimentação, que eu vou mencionar aqui mais adiante, é de extrema importância. Então, além de cair a massa muscular e também um pouco da densidade óssea, pode ocorrer também variações no sono, variações no humor, variações de peso corporal, principalmente por essas questões de variação hormonal. Então, para sanar esses problemas, aí que entra o exercício físico, a alimentação e outros cuidados que eu vou explicitar aqui para vocês. Primeiro, sobre exercício físico, que é o carro-chefe aqui desse vídeo. O exercício físico vai ser de extrema importância para a mulher, principalmente para elas manterem os níveis de massa muscular sob controle. Uma vez que, como mencionado, é normal que a massa muscular caia bastante nesse período por questões hormonais. Então, é de extrema importância que as mulheres comecem a praticar exercícios físicos, de preferência a musculação, pois a musculação, dentre vários, é um dos que vão mais favorecer inicialmente a manutenção e também o ganho de massa muscular, ajudando não apenas na estética, mas também na saúde. A musculação e outros exercícios de impacto controlado, como caminhada, dança, treinamento funcional, também vão ajudar na manutenção da densidade óssea. Uma vez que estimulada o osso através das tensões e impactos controlados, ele vai estimular a produção dos osteoblastos. E aí, com isso, a manutenção da massa muscular. Então, exercícios como musculação é de extrema importância
E se você for pensar em quais seriam os melhores, uma musculação convencional já seria suficiente, mas exercícios que utilizam mais do seu corpo ao mesmo tempo, como os multiarticulares, eu exemplifico entre eles aqui o agachamento, o levantamento terra, as remadas, os push-ups, que são as flexões, exercícios que integram o corpo como um todo, eles são importantes nessa fase. Mas, como já falei, a musculação convencional já é suficiente para te dar o respaldo que você precisa. O exercício aeróbico também ele entra aí como um coadjuvante ou até um auxiliar nesse processo, uma vez que ele vai ajudar a manter a capacidade cardiovascular bem e protegida, uma vez que, falando de proteção, o estrogênio, além de atuar aí na proteção óssea, ele também atua na proteção do coração, do músculo cardíaco. É bastante comum encontrar incidência maior de ataques cardíacos em mulheres de 45 anos, na faixa dos 50 mais, porque a ausência do estrogênio causa maior incidência de infartos. Então, se você se mantém fisicamente ativa, você vai conseguir manter os níveis de estrogênio sob controle. Além disso, vai manter o coração mais forte. Então, isso é bastante importante. Então, o exercício aeróbico entra, você pode fazer um exercício aeróbico de baixa, moderada intensidade, e significa fazer ali entre 20 e meia hora de esteira depois do treino de musculação em baixa intensidade ou média intensidade. Significa ali que você vai intercalar corrida e caminhada moderada ali, corrida moderada e caminhada durante esse período. Ou se você for fazer apenas o exercício aeróbico, você fique ali entre meia hora e 40 minutos no mínimo nessa atividade e que essa atividade te gera algum tipo de desafio. Porque não adianta fazer uma caminhada como se fosse aquelas caminhadas de passeio no parque, para olhar uma borboleta, esse tipo de coisa. Não, não, não é para ser assim. A caminhada em si ela tem que te gerar um desafio físico, né? Então, senão ela não vai te gerar nenhum tipo de repercussão no sentido de adaptação física. Então, a caminhada, se você for fazer só em dias intercalados com a musculação, por exemplo, fica aí de 40 minutos, 50 minutos, no mínimo meia hora, realizando atividades de forma desafiadora. Então, fechando o exercício físico, aqui eu vou falar sobre alimentação. Alimentação também é de extrema importância em qualquer fase da vida, mas nesse período também tem sua importância. Uma vez que com esse período bastante conturbado de variações hormonais, é importante manter a alimentação balanceada, priorizando alimentos in natura ou minimamente processados. Significa que são aqueles alimentos que são ou da forma que se encontram na natureza ou que a gente fez poucos processos para que eles pudessem chegar na nossa mesa e a gente pudesse ingerir. Vou dar um exemplo aqui: frutas são alimentos in natura, o feijão, o arroz, como a gente conhece, ele é minimamente processado, uma vez que ele foi descascado, embalado, e ao chegar na nossa mesa a gente teve um nível de preparo ali de cozimento para chegar no ponto que a gente possa ingerir. Então, sabendo disso, priorize alimentos mais in natura e minimamente processados, reduza a quantidade de alimentos processados, que são aqueles enlatados ou em conserva, e evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles embalados que passam por vários processos industriais que vem ali cheio de corantes artificiais, de elementos químicos ali que são colocados para dar mais sabor ou mais textura. Enfim, evite esse tipo de alimento e também invista em ingerir gorduras boas, como as que vêm nas fontes, nas castanhas, por exemplo, no abacate. Uma suplementação de ômega 3 é importante, uma vez que não é encontrada com frequência na nossa dieta essa substância que é extremamente importante para o cérebro. E também, falando de as gorduras boas, podem se tornar matéria-prima para a produção de hormônios, como estrogênio.
extremamente importante para a manutenção da homeostase e também das funções normais da mulher. E por último, você mulher que quer ter qualidade de vida, quer viver bem, ser feliz, de 40 anos para frente aí, é legal você também ter cuidado às questões relacionadas a estresse, ao sono, uma vez que todas essas questões podem impactar de forma negativa no seu organismo se você não tiver tendo cuidado. Por exemplo, o sono bem administrado, se você dorme bem, aí em média de 7 a 8 horas por noite, e aquele sono que seja que vai te revitalizar, você vai ter um melhor controle hormonal no que diz respeito à insulina, a GH, e com isso vai favorecer a produção normal de estrogênio, e você vai ter mais qualidade de vida, mais densidade óssea, mais massa muscular, mais vitalidade, mais disposição. Então, se você cuida do seu sono, que você pode fazer isso através de práticas simples, como a higiene do sono, que é evitar telas brancas 1 hora antes de ir para a cama, reduzir as luzes, priorizar leituras ou conversas, ou até mesmo a leitura de uma oração, fazer uma oração, ou para quem gosta, fazer uma espécie de meditação, respiração ou yoga nesse período da noite seria muito importante para você primeiro desacelerar e assim priorizar a chegada do sono. Aí você vai conseguir embarcar no sono com mais tranquilidade e entrar em sono profundo com mais facilidade também. O controle do estresse é importante porque o organismo estressado ele vai liberar muito mais cortisol, que é também chamado de hormônio do estresse. Ele, quando ele está desequilibrado no nosso organismo, ele vai causar um ambiente mais inflamatório no nosso corpo, causando aumento de gordura, e um corpo inflamado vai favorecer também o surgimento de outras doenças e outros desequilíbrios hormonais. Então, se você quer ter saúde, você mulher depois dos 40, pratique exercício físico, se alimente bem, cuide do seu sono e também tenha uma atenção especial no controle do estresse. Tenha um hobby, tenha um passatempo que te faça relaxar. Também tenha sempre um cuidado especial com o seu espiritual, que a partir daí você vai sim ter uma boa qualidade de vida, ficar cada dia mais bonita, independente da sua idade, e com certeza ser mais feliz. Com isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aí, comentar se você achou legal algum ponto. Se você quiser uma sugestão de vídeo futuro também, pode deixar aqui embaixo para que eu possa, sei lá, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do que eu estudo. E é isso aí, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima e valeu!